Então aqui vocês podem ver aqui, né, como esse pequeno esboço que eu mostrei para vocês. O que é desenvolvimento pessoal? Você consegue ver esses 6 círculos, e esses círculos nós temos aqui: atividade física, alimentação saudável, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento profissional acadêmico, desenvolvimento na parte de lazer, desenvolvimento social. O desenvolvimento pessoal, na minha compreensão, ele abarcaria o desenvolvimento de todas essas atividades. Todas essas atividades, elas caminhariam de modo igualitário. Então, por exemplo, na minha compreensão, desenvolvimento pessoal não seria você, por exemplo, trabalhar em cima de um desenvolvimento profissional e acadêmico, e aí você deixaria todos os outros círculos carecedores. Ao final de tudo, imagina só, se você trabalha com desenvolvimento profissional e acadêmico e você deixa a atividade física a desejar. Isso significa que você poderá ser uma pessoa muito rica financeiramente, mas você terá um corpo extremamente pobre e fraco, né? O sedentarismo poderá, assim, dar consequências ao surgimento de várias doenças na sua vida. De modo semelhante, se você se desenvolve profissionalmente e você não trabalha no seu lado social, não tem um tempo com a sua família, não tem um tempo com amigos, com pessoas que você gosta, não tem um contato social, não sai com a sua esposa, com seus filhos, você também poderá você poderá novamente ser aquela pessoa muito rica, mas você poderá ter aí uma série de problemas em decorrência desse isolamento. De modo semelhante, e aí entra no tripé saúde, se você se desenvolve profissionalmente e academicamente, mas você deixa a desejar a parte da alimentação, novamente, surgimento de doenças, surgimento de muitas outras coisas, que na verdade a atividade física ela vai ajudar para que você tenha uma alimentação saudável, né? Porque o sedentarismo estimula a gente consumir todo esse tipo de porcaria. A gente pode, no desenvolvimento profissional ou acadêmico, né? No caso, no desenvolvimento acadêmico, a gente se desenvolve cognitivamente. Mas pode existir a situação de você se desenvolver profissionalmente, a depender da sua profissão, e você não se desenvolver cognitivamente, como pode ser o caso de uma profissão que não necessite tanto assim, por exemplo, da sua mente. Um desenvolvimento cognitivo seria aquele desenvolvimento que, a despeito de você estar num curso, de você estar numa graduação, de você estar num mestrado, numa pós, você faz um tipo de atividade que ela é paralela ao seu estudo. Então, por exemplo, sabe um exemplo de desenvolvimento cognitivo? Xadrez. Xadrez, ele é um exemplo de desenvolvimento cognitivo. Sabe um outro exemplo de um desenvolvimento cognitivo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, eu sou formado em Direito, mas eu tenho a intenção, por exemplo, de estudar matemática. Eu compro um volume de livro de matemática e vou me desenvolver cognitivamente, porque eu quero adquirir esse tipo de conhecimento. Eu vou começar a estudar sobre princípios da anatomia humana, por exemplo, e quero me desenvolver cognitivamente, não para me tornar um médico, mas para ter uma visão um pouco mais ampliada, né? Então, ele é um tipo de desenvolvimento cognitivo. No meu caso, como eu sou da área das ciências humanas, então me interessa muito a parte das ciências exatas, para trazer todo esse equilíbrio para o cérebro. E o desenvolvimento cognitivo, embora esteja relacionado com parte de inteligência ou mente, mas ele está atrelado à saúde do nosso cérebro. E a saúde do cérebro também é a saúde do corpo. Então, veja, você consegue perceber que um campo, ele não se dissocia do outro. Se você deixar a desejar um campo, isso vai influenciar o outro. Por exemplo, se você pega o desenvolvimento social e deixa de trabalhar com ele, ele vai afetar o seu desenvolvimento cognitivo. Porque o que acontece? Desenvolvimento cognitivo é razão. Desenvolvimento social está mais relacionado com emoção. Então, só que você consegue entender que parte das nossas decisões, e isso aí, inclusive, é até tema de livros, parte das nossas decisões não são tomadas eminentemente com base na razão.
Às vezes nós achamos que estamos tomando decisões com base em razão, mas nós estamos tomando decisões com base na emoção. Então, se o nosso desenvolvimento social ele fica afetado, meu amigo, o desenvolvimento cognitivo também vai sofrer. E aí, vamos voltar ao exemplo. A gente vai lá para o desenvolvimento profissional ou acadêmico. Tá tudo ali e tal, o dinheiro entrando, só que aí você esquece de desenvolver uma área de lazer. Então, por exemplo, você vai, tem o seu desenvolvimento profissional, tudo bonitinho, e aí você deixa de trabalhar na questão que envolve o lazer. Isso vai afetar, pode afetar mais para frente, porque lazer também está relacionado com vida social, com tudo mais. Mas o lazer ele pode ter outras facetas. Por exemplo, o lazer ele pode ter a faceta que envolve um tempo com a família. O lazer ele pode envolver um tipo de atividade que você queira aprender, uma viagem que você queira fazer. Então, a gente entende que todas essas áreas elas devem ser trabalhadas. Agora, vamos aqui um pouco mais para baixo. Você percebeu que eu escrevi base principiológica aqui e depois eu puxei duas setas. Eu coloquei ética e valores e inteligência intelectual e dogmática. Pois bem, para que você trabalhe com todos esses círculos, pelo menos na minha compreensão, tá certo? Você precisa de uma base principiológica. O que é uma base principiológica? Uma base principiológica é o quê? Você precisa de princípios pelos quais você se sustenta para que você consiga ter suporte para desenvolver todas essas áreas. E essa base principiológica, ela tem uma vertente de ética e valores, que é muito importante, e ela tem uma vertente intelectual e dogmática. Porque todos nós sabemos o que é atividade física, mas como que a gente vai fazer uma base principiológica em cima do tema atividade física? Qual vai ser a nossa básica em termos de eticidade e dogmática em cima da atividade física? Todos nós sabemos mais ou menos como que devemos nos alimentar, mas qual vai ser a nossa base principiológica sobre o conceito de alimentação? E aí, dentro desse círculo todo, nós entendemos que nós não somos um ser bipartido, nós somos um ser único, completo, holístico. Então, um ser holístico é um ser em que você não tem cada área separada, mas você tem todas as áreas, e todas as áreas elas se interpenetram, e todas as áreas elas afetam umas às outras. Então, por isso que dentro daquilo que eu acredito que o que é desenvolvimento pessoal, nós temos que buscar o equilíbrio entre essas áreas e que todas essas áreas elas cresçam. A gente poderá ter mais chance de ter aí um pouco mais de equilíbrio em nossas vidas, né? Então, quais são os problemas? Aqui vem para o outro ponto, né? Quais são os problemas na busca por esse desenvolvimento? O problema na busca por esse desenvolvimento é muito claro. São muito claros. Um problema que envolve a administração de tempo, a motivação para continuar, a falta de estratégia nessa busca, a perda de foco e uma disciplina insuficiente. Então, quando a gente lida com todas essas áreas, a gente, de certo modo, precisa manter esse gás da motivação para não se sentir desanimado e deixar o bonde parar e não dar continuidade, né? E a gente precisa também saber administrar o nosso tempo para tornar tudo isso um equilíbrio. Dentro desses pilares, né? Dentro desse círculo, você coloca um círculo, você poderia circunscrever um círculo maior ainda, colocar todos esses pontos, esses círculos que eu coloquei aqui, dentro de um círculo maior. E esse círculo maior seria você. Então, quando você se desenvolve profissional e academicamente, você não deixa, de certo modo, porque você trabalha com conexões neurais, você não deixa, de certo modo, de trabalhar na sua mente e, consequentemente, por via reversa na sua saúde, porque você está ocupando o seu tempo. O problema é quando você exagera em uma dessas áreas e deixa a outra a desejar. E aí dentro, concluindo, dentro dessa nossa reflexão em cima desse diagrama, sei lá, desse esboço que eu fiz, a gente fala assim, o que é sucesso? Né? Dentro dessa pegada. A gente está falando aqui, tá bom? É mais num
conceito de terra. Não estou falando de questões espirituais, porque é uma questão de crença de cada um. Mas o que eu acredito que seria o sucesso? O sucesso seria o equilíbrio entre todas essas áreas. Não seria aquele sucesso que é propagado, com muito dinheiro e todas aquelas outras coisas, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo, né? Dessa explicação. E é isso, nós nos vemos no próximo e um abraço, falou!